Olá a todos! Estamos novamente explorando a arte. E hoje temos um tema excepcionalmente interessante e importante, o impressionismo. Para entender de arte, é preciso saber o que aconteceu em seus momentos cruciais. E o surgimento do impressionismo é um desses momentos. Esse é talvez o mais importante e poderoso ponto de virada na história da arte. E a principal pergunta que precisamos responder é: por que o impressionismo só surgiu no final do século XIX? A arte existe há séculos. Será que os artistas antes disso não experimentavam? Por que só os impressionistas conseguiram fazer uma reviravolta tão poderosa como a que fizeram no final do século XIX? E agora nós vamos entender tudo isso. E, como de costume, nós vamos nos transportar por alguns minutos para o passado e olhar para os artistas de um ponto de vista não muito comum, ou seja, do ponto de vista financeiro. Em todas as épocas, as pinturas eram criadas principalmente em ateliês, e o cavalete era esse equipamento volumoso. A iluminação era feita com velas, e as tintas eram preparadas ali mesmo, no ateliê, a partir de diferentes pós e líquidos, e geralmente isso era feito pelos assistentes do artista. As tintas eram aplicadas em camadas, e o artista precisava esperar cerca de um dia até que a camada ou cor anterior secasse para poder começar a próxima. Por isso, as pinturas, especialmente as grandes, às vezes eram feitas ao longo de 5 ou 6 anos, durante os quais o artista precisava de algum meio para sobreviver. O processo de criação das pinturas era tão complexo e trabalhoso que qualquer artista ficava rigidamente preso ao seu ateliê. Era impossível carregar todo esse equipamento consigo só para desenhar uma árvore. E se ele precisava retratar a natureza, o artista geralmente fazia um esboço ao ar livre e depois o transferia para a tela, pintando apenas de memória. Há outro ponto importante que será muito útil para nós em nossa história ao imaginarmos o processo criativo de um artista na Idade Média. Normalmente, imaginamos uma pessoa romântica com uma capa, boina e cavalete, sendo que uma bela mulher posa para ele enquanto ele pinta seu retrato ao vivo. Mas na verdade tudo é um pouco mais prosaico. Em primeiro lugar, a bela mulher ou seus parentes pagaram ao artista pelo quadro. E já nessa etapa, eles definiram claramente o que queriam ver nela, como seria o vestido, o ambiente, a iluminação e o clima da pintura. Nada de romantismo ou voo da imaginação do artista. E em segundo lugar, a partir do século XVII, a maioria dos artistas usava um dispositivo especial chamado câmara escura. Era uma caixa escura onde o artista ficava com seu cavalete. Na parede da caixa havia um pequeno orifício. O modelo do artista ficava em uma pose na frente desse orifício. Uma fonte de luz era colocada atrás do modelo, ou podia ser o sol, e assim sua imagem era projetada de cabeça para baixo na tela, que servia como uma espécie de tela de projeção. O contorno obtido era borrado, mas isso era suficiente para que o artista desenhasse o silhueta, a posição das mãos, pernas e cabeça, copiando todas as proporções do modelo. Depois, ele virava a pintura e preenchia o esboço resultante com tintas. Foi exatamente a câmara escura que, 200 anos depois, se tornaria a precursora do dispositivo que teria um grande impacto na pintura. Você provavelmente já adivinhou que dispositivo é esse, mas vamos por partes. Para que serviam as pinturas na Idade Média? Na verdade, a principal função delas era exatamente a mesma que a da fotografia moderna, ou seja, registrar a realidade da forma mais fiel possível. As pinturas eram muito caras, apenas pessoas muito ricas podiam comprá-las, por isso existiam apenas alguns cenários para o seu uso. Em primeiro lugar, pode parecer surpreendente, mas os espelhos, do jeito que conhecemos hoje, só apareceram no século XVI, e mesmo assim eram imperfeitos e distorciam bastante o reflexo. A única maneira, naquela época, de saber como você era olhar para a água em uma bacia ou encomendar seu retrato a um artista. Mas mesmo assim, a própria pessoa não podia realmente avaliar a precisão do resultado, porque nunca tinha se visto de fora. Imagine só com que ansiedade as mulheres ricas aguardavam o resultado, pois às vezes era a primeira vez que podiam ver como realmente eram. Você entende que uma liberdade artística exagerada do pintor poderia causar um trauma psicológico sério em uma moça impressionável. Em segundo lugar, é claro, havia a função documental, ou seja, registrar um momento marcante como um casamento, uma morte, uma vitória ou um nascimento. Ou do próprio nobre. Esses retratos eram chamados de solenes e, assim como hoje em dia, fotos na parede ou na mesinha de cabeceira, eles eram pendurados nas paredes para decoração e lembrança. Em terceiro lugar, mas não menos importante, havia a função matrimonial entre a nobreza.
A nobreza se casava por interesse naquela época e vivia separada por semanas, às vezes até meses, uns dos outros. Muitas vezes, o noivo e a noiva nem sequer se viam antes do casamento. Por isso, junto com presentes e cartas de amor, eles enviavam retratos um ao outro. E aí recaía sobre o artista uma função muito delicada. Era preciso retratar o pretendente ou a pretendente de forma parecida, mas ao mesmo tempo embelezar, para aumentar as chances. Quase como no Instagram. E o último objetivo era religioso. A igreja encomendava a pintura de seus templos, ícones, e a quantidade de temas era muito limitada. Então aqui também tudo era muito rigoroso. Dificilmente o artista receberia um segundo pedido se passasse 10 anos criando afrescos assim. Como você pode ver, naquela época os artistas praticamente não pintavam para si mesmos. A pintura era exclusivamente sob encomenda, e era o cliente quem determinava o que queria ver na obra. E geralmente ele queria que fosse parecido, ou talvez um pouco melhor do que na realidade. Ninguém naquela época queria quadros em que o modelo não se parecesse consigo mesmo. A pintura naquela época era um ofício comum, não se diferenciava em nada de qualquer outro tipo de trabalho de cerâmica ou joalheria. E como em qualquer ofício, o único objetivo da produção de quadros era comercial, ou seja, para venda. E era exatamente o cliente quem determinava o que e como ele queria ver na pintura. Era ele quem dizia pelo que estava disposto a pagar. Por isso, era totalmente impensável que o artista gastasse meses ou até anos criando uma pintura na qual expressasse sua visão individual, mas que depois seria impossível vender. Um artista assim corria o risco de simplesmente não sobreviver até sua próxima pintura e morrer de fome. Por isso, experimentar era bastante arriscado. No entanto, alguns artistas ainda assim experimentavam, especialmente aqueles que já haviam alcançado sucesso. E essas pinturas são agora joias da cultura mundial. Mas isso era mais uma exceção do que uma regra. Concorde, um noivo entusiasmado não estaria muito motivado para o casamento. E ao receber como imagem da suposta noiva, isto aqui. Por isso, temo que o surgimento de um Picasso medieval fosse completamente impossível. E os clientes determinavam o estilo e a direção da pintura por muito tempo, até 1667, quando aconteceu a primeira exposição de quadros no mundo. A pedido de Luís, o rei da França, a Academia Real de Belas Artes decidiu realizar exposições anuais de pinturas e esculturas de seus membros. Finalmente, não era apenas o cliente, às vezes completamente sem educação e com um gosto muito duvidoso, que avaliava o resultado do trabalho do artista, mas também a comunidade profissional. Na verdade, esse foi o primeiro marketplace de arte que, no entanto, abria apenas uma vez por ano e só por um mês. Agora, os artistas podiam não apenas criar suas obras sob encomenda, mas também mostrá-las para um público mais amplo. As pinturas expostas na exposição funcionavam como um banner publicitário, atraindo tráfego para o ateliê. Participar dessa exposição, é claro, tornou-se o sonho de qualquer artista, porque expor uma pintura nela virou um ingresso para a fama e o reconhecimento. Mas para participar da exposição, era preciso ser membro da Academia de Belas Artes, e somente os acadêmicos decidiam quem era digno de participar e de ser reconhecido, e quem não era. Imagine que no mundo não existe Amazon, AliExpress nem Yandex Market, e só há um grande mercado que abre apenas por um mês no ano, e o acesso a ele é concedido por uma comissão especial. Você consegue imaginar o poder que essa comissão teria? Foi exatamente isso que aconteceu com a Academia e o Salão de Paris, como essa exposição ficou conhecida depois que por 200 anos se tornou a única juíza e porta de entrada no mundo. Bem-estar financeiro para os artistas. Naturalmente, esse poder monopolista inevitavelmente levou ao nepotismo, intrigas e corrupção. Os acadêmicos permaneciam em suas cadeiras até a velhice, não aceitavam nada novo e se tornavam cada vez mais conservadores. E gradualmente, os salões parisienses da academia se tornaram um bastião do academicismo. Tratavam com desprezo qualquer liberdade ou experimento. Além disso, quaisquer soluções não convencionais eram impiedosamente rejeitadas, e essas pinturas recebiam um carimbo especial, recusado. Até mesmo os clientes que já haviam pago pelas obras recusavam tais quadros, exigindo seu dinheiro de volta. É bem provável que, ao longo desses 200 anos, a Academia tenha rejeitado e destruído centenas de obras de Monet, Picasso e Renoir, sobre as quais nunca saberemos. E aos pobres artistas, por mais 300 anos, não restava outra opção a não ser seguir fielmente as leis do academicismo.
Além disso, a situação ficou ainda pior. Agora, além de agradar ao cliente, era preciso agradar também à academia. Não é uma tarefa fácil, vou te dizer. Como é que alguém vai experimentar desse jeito? Mas 200 anos depois, no início do século XIX, começa a Revolução Industrial, que mudou o mundo de forma irreconhecível. Inclusive o mundo conservador da arte, embora ele resista até o último momento. Como vocês logo perceberão, a Revolução Industrial traz consigo uma enorme quantidade de inovações, abrindo para a pintura perspectivas totalmente incríveis e até então desconhecidas. E, como geralmente acontece nesses casos, alguns negam essas inovações e tentam proibi-las, enquanto outros começam a usá-las com entusiasmo, tentando mudar o mundo ao seu redor. Entre os primeiros e os segundos, surge inevitavelmente um confronto. Vocês provavelmente já entenderam que estou falando sobre os acadêmicos e os impressionistas, mas é claro, por enquanto, ninguém os chama de impressionistas. É apenas um grupo de jovens artistas experimentadores, que em breve entrarão em um confronto feroz com o academicismo e ficarão na história. Como os 7 grandes: Claude Monet, Edgar Degas, Alfred Sisley, Camille Pissarro, Edouard Manet, Bertha Morisot e Auguste Renoir. Foram eles que, em uma década, os críticos ironicamente chamariam de impressionistas, e já em 100 anos suas pinturas seriam vendidas por centenas de milhões de dólares. Mas por enquanto, eles são apenas um bando de pobres, mas incrivelmente talentosos pintores rebeldes. Nossos futuros impressionistas tentam ano após ano entrar no Salão de Paris, e repetidamente os acadêmicos rejeitam seus trabalhos. Para os acadêmicos, todas essas novas tendências e experimentações não passam de uma afronta ao sagrado, além de serem consideradas de mau gosto e sem talento. Mas o que foi que os impressionistas inventaram? Por que suas ideias pareciam tão inaceitáveis para a academia? E por que, no final, eles causaram uma verdadeira revolução no mundo da arte, mudando-o para sempre? Agora eu vou contar para vocês o principal que precisam saber sobre o impressionismo. Ao saber disso, espero que você não consiga resistir a ir ao museu para olhar as pinturas dos impressionistas com novos olhos. Então, 3 pontos que tornaram o fenômeno do impressionismo possível. Em primeiro lugar, novos temas. Como vocês se lembram, os artistas de todas as épocas estavam muito presos aos seus ateliês. E para pintar um quadro, eles recriavam o tema diretamente no ateliê e depois copiavam ou desenhavam de memória. Mas, em 1856, surgiu uma pequena e incrivelmente importante invenção que finalmente permitiu aos artistas sair dos limites dos ateliês. O método recém-descoberto de extração de alumínio tornou possível a criação do tubo metálico para armazenar tintas com tampa de rosca. Aquele mesmo tubinho prosaico que nós já vimos tantas vezes na vida. Antes disso, para pintar ao ar livre, as tintas eram colocadas em bexigas de porco, amarradas e já no local eram perfuradas com um prego para espremer uma parte da tinta. Esses saquinhos secavam rapidamente, eram tampados com um preguinho, mas ainda assim era impossível pintar ao ar livre por muito tempo. O tubo de alumínio permitiu pela primeira vez armazenar e transportar tintas facilmente, sem limitação de tempo. Além da mobilidade, não era mais necessário obter tons complexos através de uma mistura precisa na paleta. Logo surgiu outra invenção, o cavalete portátil dobrável em forma de maleta. Claude Monet até criou sua própria versão desse acessório. Ele desenvolveu um cavalete especial e estável que podia ser colocado até mesmo em um barco. Assim, o artista pôde pintar várias paisagens do Sena diretamente da água. E os artistas, finalmente tendo a oportunidade de pintar diretamente na natureza, se apressaram em pintar ao ar livre. Isso era chamado de pintar ao ar livre, no plein air. Essa mobilidade inédita deu origem a um novo gênero de cenas do cotidiano ao ar livre. Nunca a pintura acadêmica considerou possível gastar recursos para desenhar pessoas envolvidas em tarefas cotidianas comuns. Por outro lado, para os impressionistas, as novas possibilidades simplesmente encantam. Pela primeira vez na história da arte, os artistas colocam em primeiro plano não o conteúdo da pintura e a semelhança com a realidade, mas a técnica de execução e a emoção momentânea que essa pintura provoca. E daí surge a segunda descoberta muito importante dos impressionistas. Eles desenvolveram uma nova técnica. O súbito ganho de liberdade ditava uma nova maneira de pintar. Se no ateliê a luz é sempre estática e pode ser reproduzida a qualquer momento, ao ar livre a luz muda muito rapidamente. Às vezes, é preciso esperar muito tempo para que um bom momento se repita.
Por isso, eles pintavam muito rápido. Talvez no começo eles apenas tivessem pressa, mas logo perceberam que uma pincelada grande e apressada não só conseguia transmitir plenamente a imagem, como também dava à pintura dinâmica, relevo e um jogo de luz. Além disso, eles descobriram que não era necessário misturar as tintas previamente na paleta e depois aplicar cada tom separadamente, esperando que secasse. Eles ousaram criar tons diretamente na tela, passando o pincel de uma cor sobre uma pincelada ainda úmida de outra. As tintas frescas se misturavam com o movimento do pincel, criando transições de cores poderosas e únicas. Era uma técnica totalmente nova, mas só se tornou possível graças a mais uma pequena invenção. E novamente o alumínio entra em cena. Surgiu o pincel chato com virola de alumínio. Antes disso, os pincéis redondos eram apenas amarrados com fios. O novo pincel chato foi equipado com cerdas duras de porco e se tornou uma ferramenta com propriedades surpreendentes. As cerdas mais duras permitiam não diluir as tintas até ficarem líquidas, mas deixá-las na consistência de creme. E isso possibilitou aplicar pinceladas grandes e volumosas, espalhando-as pela tela e dando relevo à pintura, literalmente construindo a paisagem do quadro. O pincel macio de pelo de esquilo, que era a principal ferramenta até então, simplesmente não conseguia trabalhar com composições espessas. Além disso, o formato plano do pincel permitia mudar a espessura da pincelada simplesmente alterando a direção do movimento do pincel. E essa, talvez, seja a característica mais importante e marcante do impressionismo. As pinturas dos impressionistas são como um mosaico, criado a partir de partículas coloridas separadas, pinceladas de diferentes formas, direções e cores. Cada artista impressionista tem sua pincelada característica, sua própria pequena invenção que torna suas pinturas únicas. Agora vou contar para vocês como se deve olhar para as pinturas dos impressionistas para enxergar a sua magia. Primeiro, afaste-se o suficiente para que as pinceladas fiquem quase imperceptíveis e a imagem se una em um todo. Aprecie o jogo de cores das sombras, observe os objetos reconhecíveis. Agora chegue o mais perto possível, só não encoste o nariz no quadro, senão o alarme vai disparar. E observe as pinceladas individuais, você vai se surpreender ao descobrir que de perto aquilo pode ser uma pedra ou uma pessoa. Às vezes são apenas algumas manchas aplicadas aparentemente de forma muito descuidada, quase por acaso. Mas na verdade é justamente a direção, o tamanho e a cor de cada pincelada que criam aquilo que de longe parece uma árvore ou uma pessoa. Há milhares dessas pinceladas em uma pintura e cada uma delas é uma pequena criação cuidadosamente pensada. Agora afaste-se lentamente, sem tirar os olhos da pintura, e observe como essa mistura aparentemente caótica se transforma em uma imagem com sombras, cores, movimento facilmente reconhecível e até mesmo um certo clima. Aposto nisso. Este pequeno exercício vai revelar para você o lado oculto da pintura e depois disso você vai olhar para as obras dos impressionistas de uma maneira totalmente diferente. Vamos, por exemplo, dar uma olhada nas famosas ninféias de Claude Monet. Aqui vemos claramente a superfície da água, as flores, certo? Mas vamos dar uma olhada mais de perto em como isso parece. Acontece que são apenas linhas grandes, largas e quase retas, sobrepostas perpendicularmente umas às outras. As pinceladas horizontais criam a sensação de superfície da água, embora a própria água nem esteja realmente pintada aqui, e as pinceladas verticais são responsáveis pelos objetos refletidos na água. E tudo isso junto forma um lago com uma superfície espelhada. Concorde, isso é absolutamente genial. Quando você vê isso ao vivo e sabe como olhar para isso, causa uma impressão inesquecível. E agora estamos prontos para passar à última, mas não menos importante invenção dos impressionistas. São os reflexos, ou reflexões. E para isso vamos fazer um pequeno experimento mental. Imagine uma árvore, como são as folhas dela. Verdes, você quase acertou. Quando lembramos de objetos familiares, nosso cérebro automaticamente atribui a eles a cor habitual. É exatamente assim com todos os tons de verde que os pintores acadêmicos clássicos costumavam retratar as folhas, como você deve lembrar, pintando árvores de memória em seus ateliês. Mas aí é que está o detalhe. Se vemos uma árvore ao entardecer, à noite ou de manhã cedo, na verdade as folhas vão estar coloridas de um jeito totalmente diferente. A luz da manhã vai adicionar tons azulados, o sol do entardecer vai deixar as folhas avermelhadas e à noite elas vão ficar quase pretas. A questão é que qualquer objeto nunca tem apenas a sua cor pura. Ele sempre recebe um pouco do tom da fonte de luz ou dos objetos ao redor.
Mas perceber isso é muito difícil. Nosso cérebro sempre automaticamente limpa a cor das impurezas, especialmente quando lembramos de um objeto e não o vemos ao vivo. Os impressionistas, claro, não foram os primeiros a perceber esse efeito, mas foram eles que transformaram os reflexos coloridos em uma regra e mais tarde até abandonaram completamente o pigmento preto nas sombras. Como exemplo, vou citar novamente Claude Monet, um colorista incrivelmente perspicaz e, admito, um dos meus artistas favoritos. Monet era literalmente encantado pela natureza, por suas cores, sua paleta e sua mutabilidade. Ele dedicou toda a sua vida ao aprimoramento do olhar artístico e à experimentação com luz e sombra. Ele tem várias séries de pinturas que demonstram claramente sua fascinação pela mutabilidade das cores dos objetos. Catedral de Rouen, Montes de Feno e Álamos. A luz durante o dia muda tão rápido que a mesma iluminação não dura mais do que uma hora. E Manet inventou uma abordagem única que nunca tinha sido usada por nenhum outro artista antes. Ele levava consigo de 9 a 12 cavaletes de uma vez e chegava bem cedo pela manhã. Cada cavalete correspondia a um horário específico do dia. Quando esse horário terminava, ele passava para a próxima tela. Dessa forma, ele pintava simultaneamente uma série inteira de 12 quadros. Foi exatamente assim que ele criou seus famosos choupos. Veja, este é um excelente exemplo do que os impressionistas descobriram e pelo que ficaram encantados quando finalmente tiveram a oportunidade de pintar ao ar livre, diretamente na natureza. E aqui está a Catedral de Rouen em diferentes horas do dia. Você entende que, na verdade, ela é sempre da cor de areia, ela não muda, mas a luz do sol pode torná-la rosa, lilás ou cinza. Concorde, ao olhar para essas pinturas, entendemos imediatamente que horas são, como está o tempo e até mesmo a estação do ano. Todas essas descobertas e achados influenciaram dramaticamente os artistas, mas houve outra descoberta que foi um verdadeiro choque e uma fonte inesgotável de inspiração para muitos artistas, especialmente aqueles que se especializavam em retratar objetos em movimento, no nosso caso, pessoas. E eu, é claro, estou falando da fotografia e da câmera escura. Aquele mesmo assistente do artista evoluiu para a máquina fotográfica. E, ironicamente, a criação logo se tornaria uma séria concorrente de seu antecessor. A primeira fotografia, é claro, não podia competir com a pintura. Aqui está ela. Para fazer essa foto, Nicéphore Niépce, o inventor, teve que esperar uma exposição de 8 horas inteiras, enquanto a imagem se formava em uma placa metálica com revestimento de prata. Claro, desse jeito só era possível fotografar objetos muito estáticos. Não havia a menor chance de fotografar uma pessoa. Ninguém é capaz de ficar sentado 8 horas sem se mexer. E em 1850, o tempo de exposição foi reduzido para 1 segundo, e a fotografia se tornou um fenômeno super na moda e de massa. Só em 1849, em Paris, foram vendidas 500 mil de placas para negativos, protótipos do papel fotográfico. No começo, as fotografias copiavam totalmente os temas e poses das pinturas clássicas, imitando a pintura, mas aos poucos a rapidez, o baixo custo e a mobilidade única abriram para a fotografia possibilidades que nunca antes estiveram disponíveis para nenhuma outra forma de arte. Mas o mais importante é que, não sendo limitados em recursos e mobilidade como os pintores, os fotógrafos experimentam de forma apaixonada com o tema, a luz, a forma e o clima das fotografias. Nenhuma academia os limitava, não existiam regras de fotografia ainda, e os fotógrafos, às vezes completamente distantes de uma formação artística, se entregavam aos impulsos da fantasia e da criatividade, fotografando temas e lugares que até recentemente eram totalmente impensáveis de serem registrados. Ao olhar para uma fotografia tão viva e ousada, mesmo sendo em preto e branco, qualquer verdadeiro artista, em seu íntimo, a coloria com suas próprias cores, ao mesmo tempo em que assimilava novos temas e abordagens. Ao lado da pintura reprimida pelo academicismo, nasce e se torna fenomenalmente popular, de forma muito rápida, um novo meio de expressão visual. Ela se desenvolve tão rapidamente que, já em 1863, a fotografia é reconhecida como uma nova forma de arte. Mas vamos analisar juntos como a fotografia influenciou os artistas. Por um lado, é claro, isso é concorrência. De repente, surgiu e amadureceu um meio técnico de representação que era centenas de vezes mais rápido, acessível e, o mais importante, mais fiel na hora de registrar o que estava ao redor. Por que pagar uma fortuna e esperar vários meses para obter um resultado nem sempre fiel, se aqui por um preço razoável e em apenas alguns dias é possível conseguir uma imagem 100% idêntica ao original?
As funções documentais e de registro, que como vocês sabem eram as principais da pintura, vão gradualmente sendo assumidas pela fotografia. Por outro lado, para alguns artistas, a fotografia se torna uma fonte de inspiração e uma verdadeira descoberta. Com a ajuda da fotografia, muitos deles puderam ver a vida pela primeira vez. No momento do movimento parado, artistas de todas as épocas tentaram captar e transmitir o movimento, mas agiam por intuição. Às vezes, durante horas, observando, por exemplo, como um cavalo galopa, e de repente surge a oportunidade de ver quadro a quadro todas as poses do galope do cavalo. Você imagina o impacto poderoso que isso causa nos artistas? Eles tiravam novos temas da fotografia, como se fossem cenas casuais flagradas na rua, sem poses forçadas ou posturas congeladas. O que mais os fascinava eram os instantâneos, capturados em poucos minutos. Edgar Degas era especialmente fascinado pela fotografia. Ele até tinha seu próprio estúdio fotográfico. Foi o primeiro a criar pinturas com enquadramento fotográfico, às vezes simplesmente cortando alguns modelos, criando a impressão de que a pintura foi feita em um instante. Ninguém tinha feito isso antes dele. É bem possível que Degas tenha sido o primeiro artista que primeiro fotografava e depois desenhava a partir da fotografia. Hoje em dia, a maioria dos artistas faz assim. A câmera fotográfica substituiu com segurança a câmera escura para eles. E agora, para nós, é fácil tirar a conclusão mais importante de tudo o que eu contei até agora. Novos temas dinâmicos, tintas prontas, uma nova técnica rápida de pintura, uma mobilidade única e até então desconhecida levam a uma mudança muito significativa. O tempo para criar uma única pintura é reduzido muitas vezes. Para comparação, Michelangelo criou apenas 182 obras durante toda a sua vida, enquanto Gustave Renoir criou 1.400 em sua vida, quase 10 vezes mais. Adivinhe quantas pinturas Picasso criou? Picasso, 20.000. A produtividade de Picasso foi mais de 100 vezes maior do que a de Michelangelo. Em outras palavras, o custo de produção de uma pintura é reduzido em centenas de vezes. E pela primeira vez na história, para o artista não é mais tão arriscado experimentar e pintar um quadro do jeito que ele mesmo enxerga, sem correr o risco de morrer de fome porque o cliente ou a academia não aceitaram a obra. Um pouco mais tarde, essa redução dramática da necessidade de recursos no processo de criação de quadros fará com que os artistas deixem de se orientar pelo cliente ou até mesmo por nós, simples espectadores. Mas esse tempo duvidoso ainda está muito longe, porque o Salão de Paris ainda comanda o espetáculo. E isso teria continuado por muito tempo, se os próprios acadêmicos não tivessem cometido um grande erro. E em 1863, eles declaram que para o próximo Salão de Paris aceitarão apenas 3 quadros por artista. E nada menos que 3.000 quadros dos 5.000 apresentados para a exposição recebem aquela terrível marca negra. Isso finalmente esgota a paciência de todos e provoca um grande escândalo, além de uma enxurrada de reclamações sobre o despotismo e a injustiça da academia. As reclamações chegam até Napoleão, que governava a França naquela época, e o imperador visita o salão. Lá, ele descobre que as pinturas rejeitadas às vezes não ficam atrás daquelas que foram selecionadas para o salão. E então, ele ordena que seja organizado um salão separado para essas pinturas, que imediatamente recebe o nome de Salão dos Recusados. Nossos jovens artistas experimentais, constantemente rejeitados pelo salão oficial, finalmente têm a oportunidade de mostrar suas pinturas ao grande público. Após 200 anos, o monopólio do salão parisiense acaba sendo quebrado. Enquanto isso, o Salão dos Recusados, após sua criação, despertou muito mais interesse do que o salão oficial. Finalmente, algo novo surgiu no mundo da arte. A mídia e o público ficaram intrigados. Os jornais dedicavam longas matérias aos pintores rejeitados. E até surgiu uma piada na imprensa de que os artistas expostos no salão oficial esperavam ser rejeitados pelo júri no ano seguinte. Para atrair atenção, a exposição do Salão dos Rejeitados foi acompanhada por uma série de escândalos. O público, embora demonstrasse grande interesse, tratava esse tipo de pintura com certa desconfiança. É como ir olhar para um animal exótico, tipo um porco-espinho. Todo mundo quer ver, mas dificilmente alguém levaria um desses para casa. Houve um grande escândalo com o quadro de Edouard Manet, Almoço na Relva. A pintura causou um escândalo sem precedentes.
Nunca antes a pintura havia mostrado a nudez feminina de forma tão natural, sem o véu do mito, de maneira tão aberta. Não era uma deusa grega, nem uma naiade, mas uma mulher comum sentada na grama, e ainda por cima cercada de homens vestidos. Só pode ser uma prostituta, indigna-se o público. Como pode uma arte tão elevada se rebaixar a uma criatura tão insignificante quanto uma prostituta? Mas ainda mais do que o enredo e o claro subtexto erótico da pintura. O que revoltava o público puritano do século XIX era que Edouard Manet não se rendeu. E depois de todas as críticas, no ano seguinte, ele apresentou na exposição mais uma tela escandalosa. Era a famosa Olímpia, uma joia da pintura mundial que, aliás, recentemente foi trazida ao Museu Pushkin, em Moscou. E claro, os críticos ridicularizaram a tela, mas no público ela provocou uma verdadeira fúria. Esse herege ultrajante, claramente entregue ao caminho da luxúria e da devassidão, precisava ser contido, dizia a imprensa. Para onde o mundo está indo? Os cidadãos comuns se reuniam diante da pintura e agitavam guarda-chuvas e bengalas. A administração da exposição até foi obrigada a colocar seguranças ao lado da obra, mas nem isso adiantou. E então, penduraram a obra tão alto que os visitantes indignados simplesmente não conseguiam alcançá-la. Nunca antes uma tela exposta no salão havia provocado tanto ódio. Os conhecidos se afastaram de Manet e os jornais se voltaram contra ele. É uma fêmea de gorila feita de borracha. A arte que caiu tão baixo não é sequer digna de condenação, escrevia a imprensa parisiense sobre a Olímpia. E isso acontecia com quase todas as pinturas dos nossos 7 grandes. O público vinha, fazia piadas, mas não comprava nada. Em resumo, o Salão dos Rejeitados, embora fosse conhecido, não levou nossos artistas ao sucesso financeiro. E depois de alguns anos de fracassos crônicos, eles começaram a pensar em criar sua própria exposição. E por volta dos anos de 1870, eles se uniram em um grupo artístico chamado Sociedade Anônima de Artistas, pintores, escultores e gravadores. E em 1874 acontece aquela famosa exposição que dará início ao próprio nome do impressionismo. A exposição foi simbolicamente inaugurada no ateliê do fotógrafo Nodar, grande amigo dos nossos artistas, no Boulevard des Capucines. Sim, naquele mesmo. Além dos nossos 7 grandes, mais 27 artistas participaram da exposição, apresentando ao todo 165 obras. No início, a exposição despertou curiosidade e foi bastante visitada. Na verdade, o público ia lá principalmente para rir. Alguém até contou uma piada típica, dizendo que o método dos artistas consiste em carregar uma pistola com vários tubos de tinta a óleo, depois atirar na tela com eles e finalizar o trabalho assinando a pintura. Admita, às vezes nós também pensamos assim. Olhando para algumas pinturas, os críticos realmente se empolgaram e não hesitaram em ridicularizar as obras. Um deles, baseado no nome do quadro de Manet, Impressão Nascer do Sol, chamou os artistas de impressionistas em inglês, e esse nome pegou. Assim, foi a partir de uma crítica sarcástica que começou, sem medo de dizer, toda uma era na história da arte. E especialmente se destacou um crítico, Louis Leroy. Ele criou um ensaio inteiro, feito como um diálogo irônico entre 2 homens que visitaram a exposição dos impressionistas. Esse ensaio se tornou famoso. É tão interessante e divertido que eu e meu amigo Mikhail Stakhanov decidimos gravar um vídeo separado, cujo link estará no final deste vídeo. Não deixe de assistir! Mas apesar da popularidade da exposição, que foi visitada por 3.500 pessoas, do ponto de vista financeiro, foi novamente um fiasco total. Apenas 15 quadros foram vendidos, e mesmo assim por um preço ridiculamente baixo. Por todas as 15 pinturas foram arrecadados apenas 3.500 francos. Isso equivale a cerca de 3.000 dólares em valores atuais. Dentre elas, Impressão Nascer do Sol, aquele quadro de Manet que deu nome aos impressionistas, foi vendido por 1.000 francos. Isso é apenas 800 dólares em valores atuais, e A Casa do Enforcado, de Cézanne, foi vendida por 200 ou 160 dólares em valores atuais. Para comparação, o quadro de Cézanne, Os Jogadores de Cartas, foi vendido recentemente por 250 milhões de dólares. Os impressionistas, é claro, não desistiram por causa disso, e nos anos seguintes realizaram mais 8 exposições semelhantes, mas todas elas tiveram mais ou menos o mesmo resultado. O público vai comparecer, mas ninguém vai comprar nada deles.
Eles são considerados simplesmente loucos. No final, o movimento deles se desfaz, cada um dos impressionistas segue seu próprio caminho, cada um deles se tornará grande, mas por enquanto, eles são apenas um bando de loucos e desconhecidos que ninguém reconhece. Sabe, se existisse uma máquina do tempo e eu pudesse escolher para onde ir, eu iria para a década de 1870. Primeiro, é claro, eu conheceria todos os artistas de Montmartre e depois compraria todas as pinturas deles, sem exceção. Imagina, pelo tempo que passou desde que essas obras foram criadas, para cada dólar investido em um quadro, eu teria ganhado $1,5 milhão. Mas é fácil falar agora porque eu já sei como tudo acabou. No entanto, mesmo naquela época, houve uma pessoa suficientemente perspicaz e visionária para enxergar o potencial em um grupo de artistas rebeldes e estender a mão para ajudá-los. E agora eu vou contar para vocês aquela parte da história que os estudiosos de arte não gostam de mencionar. E vou prestar homenagem à pessoa sem a qual os impressionistas não teriam conseguido nada. Sem a ajuda dele, nós não teríamos sobrevivido. Foi assim que falou sobre ele o grande Claude Monet. Ele se chamava Paul Durand-Ruel. Ele era dono de uma loja de materiais artísticos. Os impressionistas eram tão pobres que às vezes simplesmente não conseguiam pagar pelas tintas. Então, o lojista aceitava quadros como pagamento. Ele realmente simpatizava com os impressionistas e acreditava que eles estavam criando uma verdadeira arte. Assim, durante vários anos, ele apoiou os artistas, acumulando e armazenando quadros que naquela época ainda não interessavam a ninguém. Mais tarde, ele também começou a emprestar dinheiro aos artistas, afinal, eles precisavam de algo para viver. Claro, de vez em quando ele tentava vender as obras acumuladas, mas os quadros rejeitados pela academia e ridicularizados pelos críticos não tinham muita saída. Paul Durand-Ruel comprava obras de Manet, Pissarro e Renoir, tentando de alguma forma vender essas obras. Em 1876, ele organiza uma grande exposição em Paris. O evento novamente é alvo de críticas severas da imprensa. Os jornais escrevem que essas pessoas são loucas, mas entre elas há um homem cuja loucura simplesmente ultrapassa todos os limites. É um comerciante que compra suas obras, lembra Manet. A exposição, infelizmente, fracassa, e a situação financeira de Durand-Ruel se torna muito instável. Mas ele acredita firmemente que está certo e por isso pega dinheiro emprestado. Continuando a apoiar os artistas, ele organiza mais algumas exposições, mas também sem sucesso. 6 anos após a primeira exposição, em 1883, ele convence Manet a fazer uma exposição solo de todas as obras acumuladas. Um passo muito ousado e incomum, ninguém tinha feito isso antes. E novamente a mesma história, os visitantes iam, mas ninguém comprava nada. Durand-Ruel está à beira da falência, mas ele continua persistindo por mais 12 anos inteiros. Até que, em 1886, ele finalmente é convidado para uma exposição nos Estados Unidos. E isso se torna o começo do seu sucesso. Para o americano, tudo o que é produzido na velha Europa é símbolo de qualidade. Além disso, lá não havia academia, sua influência não se espalhou para além do oceano e os compradores não estavam intimidados nem ofuscados pelo academicismo. Finalmente, depois de tantos anos de tentativas e fracassos, a exposição acontece com grande sucesso. E só isso salva Durand-Ruel da falência definitiva. Sem a ajuda da América, eu teria acabado, lembra ele. Os americanos não criticavam, eles simplesmente compravam. Depois da exposição, Durand-Ruel fez muitos contatos e se tornou o agente oficial dos amantes da arte americanos na Europa. Assim, Durand-Ruel se tornou o primeiro agente de arte do mundo, o primeiro marchand, como eram chamados na época. As vendas finalmente começaram a subir. Durand-Ruel pagou todas as suas dívidas e passou a se dedicar à venda de quadros. Sinceramente, agradecimento pela sua fé e esforço. Manet, Pissarro e Renoir trabalharam com ele em regime de exclusividade até o fim de suas vidas. Alguns anos depois, ele começou a controlar o inovador mercado de arte que ainda era tratado com desdém pelos acadêmicos. Finalmente, os impressionistas triunfaram, escreveu ele. Minha obsessão acabou sendo uma decisão sábia. O colecionador começa a comprar quadros desses artistas, assim como obras de seus contemporâneos. Nos 50 anos seguintes, ele comprará mais de 1.000 obras de Monet, mais de 800 de Pissarro, 1.500 de Renoir e centenas de Degas e Sisley. No total, ele comprará mais de 4.000 telas, cada uma das quais hoje vale de 50 a 100 milhões de dólares. Sem sequer perceber, ele acumula uma fortuna equivalente a 40 bilhões de dólares em dinheiro atual. Durand-Ruel organiza exposições em Londres e na América.
Então o mundo finalmente começa a aceitar o impressionismo. Para isso, eles precisaram de 30 anos inteiros. Você pode imaginar, nossos impressionistas começaram sua jornada aos 20 anos e só foram reconhecidos quando já tinham 40 ou 50 anos. Toda a vida adulta deles foi dedicada a seguir em direção ao objetivo traçado e finalmente conseguiram o que desejavam. Em 1896, apenas 22 anos após a primeira exposição, acontece um evento muito importante do ponto de vista do reconhecimento do impressionismo. A primeira compra de uma pintura impressionista por um museu. A Galeria Nacional de Berlim compra O Moinho em Pontoise, de Cézanne. E em 1905 acontece o próximo passo importante. Em Londres, na Galeria Grafton, acontece uma grande exposição dos impressionistas. Não em algum ateliê ou garagem, mas na Galeria Nacional. 315 obras, 196 das quais pertenciam à coleção particular de Durand Ruel. E mesmo que tenham comprado apenas 15 quadros e todos os compradores fossem estrangeiros, ainda assim foi uma grande vitória. Ironicamente, os museus franceses ainda continuavam evitando os impressionistas. Se você for hoje ao Museu d'Orsay em Paris, provavelmente um quarto da coleção será dedicada ao impressionismo. Mas 100 anos atrás, a França, berço dos impressionistas, era o último país a não reconhecer o novo movimento. Não se pode dizer que Deren Ruel foi o fundador do impressionismo. Sem o talento dos artistas, ele não teria conseguido nada. Mas devemos admitir que, sem ele, talvez estivéssemos falando agora de quadros e artistas completamente diferentes. Sem dúvida, os impressionistas são verdadeiros gênios e revolucionários, mas sem o gênio financeiro, sem a visão e a fé de Durand Ruel, eles não teriam conseguido nada. Jean Renoir, filho de Renoir, escreveu: "O sistema já estava em vigor, e foi justamente Paul Durand Ruel quem estava destinado a insuflar nele forças criativas cuja existência ninguém sequer suspeitava." Ele se tornou o inventor de uma nova profissão. Seu gênio comercial, junto com o gênio criativo dos artistas, deu a Paris um brilho artístico incomparável desde os tempos do Renascimento italiano. Bem, como vocês podem ver, até mesmo um tema tão complexo como o impressionismo pode ser muito interessante. Inscreva-se no meu canal, o botão está bem aqui à direita, é só um clique. Ainda vamos conversar sobre muitas coisas. Não menos interessante, deixe seu like neste vídeo e da próxima vez vamos conversar sobre o surgimento da fotografia. E obrigado por assistir até o final. Tchau para todos!